Boa noite, menina. Valeu, oi, Rosa. Obrigadão pela presença de todo mundo, então. Então, olha só, gente, cabe a mim o lugar de apresentar a Maristela, né? E já começou a ser a primeira confusão, né? Porque eu pouco conheço a Maristela. Então, assim, eu fui fazer um trabalho de um domingo com a Regina. E quando eu cheguei no posto que era para entregar e que a Maristela saiu de um carro e eu saí do outro, eu falei, esquisito, conheço aquela menina, não sei da onde. E aí, na hora que a Regina propôs lá um trabalho de dupla, a gente estava pertinho e foi. No primeiro momento que ela falou sobre o trabalho dela, da ponte, é o que da ponte, Maristela? Arte da ponte. Arte da Isso. ponte. Aí eu falei, caramba, era isso, né? É um trabalho todo sobre o luto, e aí, para quem está aqui e me conhece, sabe que é uma questão que está super me interessando, né? E ela falou uma palavra mágica. Então, a Maristela é educadora, arte-terapeuta e adora dançar. Tem um monte de coisa que depois a gente vai conhecer aos poucos aqui com ela. Mas assim, quando ela fala uma palavra em relação à nossa conversa, assim, Vânia, é difícil, mas é necessário que a gente vá atualizando, né? E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Assim, eu falei, bom isso, né? Porque as pessoas acabam falando em deletar. Como é que você faz para deletar coisa que, sabe? Assim, não é deletar o outro, porque tem o outro em você, né? Como é que você deleta você e continua vivo? Então aquilo não fazia muito sentido. E aí, quando você falou em atualizar, eu falei: aqui tem alguma coisa que me interessa. Vamos ver se interessa mais gente? Então, é um pouco isso que a gente está fazendo aqui. Pedir que ela viesse contar um pouquinho de como é que esse trabalho rola, né? No jeitinho dela, contadora de história, que é esse jeitinho mineiro, que eu não sei. A gente prometeu que não ia ocupar muito tempo. Então, vamos ver se você consegue. E te agradecer também de você ter topado isso, né? Mostrar pra gente. Nossa, Dá uma amostra do seu trabalho aí com a gente aqui agora, né? cara, eu tô muito feliz, assim, muito feliz. Eu estava até pensando agora nesse convite da Regina e eu ter prontamente aceitado foi assim, foi incrível também, aquele momento de aproximação nosso, né? E foi incrível. E falar desse trabalho aqui, para mim também é uma honra, assim, porque eu sei nos lugares, né, que habita, né? Eu sei o lugar, eu conheço o lugar do luto, da dor, da perda, né? Então, para mim, assim, vocês aqui nessa sala hoje, eu me sinto honrada com a presença de vocês. E como a Vânia disse, a gente tem um tempo, né? Eu vou tentar colocar isso em 40, 45 minutos, para também honrar esse tempo, né, desse momento nosso. E eu gostaria, assim, agora, da gente poder chegar aqui. Então, coloquem-se numa posição, eu não sei onde que você está aí, você provavelmente está numa cadeira, em algum lugar. Organize a sua postura, né? Nós temos um corpo, esse corpo, ele que dá sustentação, né? Os ossos, os músculos, né? É a nossa estrutura física, a nossa estrutura psíquica. O nosso corpo, ele guarda a memória. Eu vou pedir para que vocês organizem o corpo, tá? Organizem o ombro, gira o ombro um pouco para baixo, para trás, organizem as pernas, veja seus pés se estão confortáveis. Dá uma empurradinha no chão para você ter uma consciência de um corpo inteiro. É um corpo que está presente, tá? Então, é um corpo aqui agora. Você dá uma empurradinha só para tomar consciência dos pés, cabeça. E vamos respirar junto, 3 vezes, inspirando e expirando, para a gente entrar nesse ritmo desse momento agora, desse momento aqui, desse Olá. corpo que está presente, tá? Então, inspira e expira, e nesse breve período que nós vamos passar aqui sozinhas, né, nesse encontro, eu quero pedir permissão
né, para vocês, para contar um pouquinho de um fragmento, né, um fragmento da minha própria história, né? Eu sei que muitos aqui gostariam de falar, de colocar suas histórias, mas eu não vou perder a oportunidade nesse momento de eu poder contar a minha, porque eu vivi um luto muito intenso e a partir dele eu passei até algumas compreensões. E depois, né, de viver esse luto, de muito trabalho que eu fiz por aí, eu estudei muito a respeito, né? Eu tenho uma formação de 360 horas em acolhimento ao luto. Então, só que eu preciso de um sim de vocês, tá? Eu preciso que vocês me deem um sim. Então, abram os microfones, assim, eu peço permissão. Eu preciso de um sim para contar a minha história. Eu posso? Ok. Sim, Sim. sim, Sim. 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 O sim, ele abre mundos, né? Então, vamos lá. Eu gostaria também de colocar a energia de vocês aqui nesse Zoom, né? Como eu não vou poder, não tem condições nesse momento, né? Nesse breve momento, de ouvir todas vocês, eu vou querer, assim, fazer uma apresentação um pouquinho diferente, tá? Agora, com esse corpo já montado, presente no aqui, no agora, eu vou pedir para você abrir o chat, abre a janelinha do chat, todo mundo sabe onde é? Tá, você vai abrir a janelinha do chat e eu vou dar um tempo para vocês. Vocês vão digitar, se apresentando com as coisas que você considera que é importante agora, nesse momento para vocês. Se você for, assim, é um momento de apresentação, né? Qual que é a fala mais importante agora que você se vê para você se apresentar? E quando eu disser já, você começa a digitar. E a hora que eu disser acabou, acabou. Aí você vai dar enter e jogar no chat para o coletivo. Dúvidas? Alguém tem dúvida? Sim ou não? Não, eu tenho dúvida. Você quer que escreva o quê? Uma palavra? Não, eu quero que você se apresente nesse momento. Eu, Maria Lúcia, o que é importante agora você falar sobre você? Você vai digitar e eu vou dar um tempo. E a hora que eu disser acabou, acabou, você dá enter. Pode ser? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Sim ou não? Tá, então vamos lá. Então, tome uma posição, né? Mãos no teclado, chat aberto, tá? Vou até abrir aqui o meu tempo. Prontas? Sim? Bora. Já, começa. Começa a digitar. O que é importante nesse momento? O que importa você dizer sobre você? Já, acabou. Enter. Legal. Legal, muito legal. A gente vai voltar nisso aqui, tá? Esse aqui é uma forma de deixar a sua energia aqui presente. Então, vamos lá. Como vocês me deram permissão, eu vou contar uma história aqui para vocês, né? Às vezes é tudo tão breve, né?
Então, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. A Vânia falou do Arte da Ponte. A Arte da Ponte é um processo terapêutico que aborda a questão das perdas, tá? Então, é como a gente faz, né, no meio de tanta insegurança, de perda e de tudo que a perda traz, como que a gente resgata, né, o fio da vida. E eu trabalhei com a Annie Rothenstein por 20 anos, né? Foram 20 anos muito importantes da minha vida. E esse tempo, né? Dentro desse tempo, esse trabalho me deu sustentação, me deu estrutura física, estrutura psíquica, para acompanhar algumas pessoas ao final da vida, né? E eu vou contar aqui para vocês, pedindo licença para uma grande amiga, né? Que a gente teve uma experiência muito forte de amizade. A gente tinha... era quase um casamento. Porque não tinha sexo, era amizade, né? Então, a gente nós éramos muito, muito, muito próximas. E eu vivi os últimos anos da vida dela, né? Com a descoberta de um câncer, que a gente teve que viver, né? Esses momentos, assim, de muito cuidado, muito delicado, porque um mundo que era conhecido, né? O mundo de uma vida saudável se rompeu naquele momento. E foi um câncer muito agressivo, e os últimos 2 meses de vida dela, eu vivi momentos muito intensos, né? E eu pude vivenciar, né, uma morte bem vivida. Então, eu morava muito próxima a ela, estava sempre presente, e foi incrível viver esse momento, né, porque a cada dia importava mais e mais, cada dia era um milagre, cada dia era um encontro, cada dia era outro dia. Não tinha uma memória do passado, não tinha um desejo de futuro, mas tinha somente um tempo presente. Então, entre dar banho, fazer sarau, nós tivemos um sarau que ela se despediu da vida, né? Se despediu de todas as pessoas. Então, nós vivemos momentos muito intensos, né? E era uma pessoa muito próxima, né, minha. E isso me trouxe, assim, uma desestrutura muito grande, até que chegou o dia, né, da morte dela, e ela morreu comigo, né, segurando a mão dela, assim, foi algo, né, e eu conversando com ela, estava sozinha no quarto, e de repente ela tem um assombro, e eu olho, e quando eu volto, ela já não está mais, ela se foi. E aí, então, aquilo era, né, o que era, então, aquele luto antecipatório agora, né, fechou. A vida dela, ela não tinha mais pulso de vida, ela não estava mais entre nós, né? E aquilo foi muito forte para mim, porque ela faleceu no dia do aniversário dela. E aí, olha só, as pessoas chegando com flores, né? Para o aniversário, o que encontra, né? Encontra ela, né? E eu tenho um amigo que é um personagem, ele parece um personagem em quadrinhos, ele fala assim para mim, você tem que fazer a despedida do corpo. Eu? Sim, você, eu. E aí, então, diante daquela perda, eu tive, né, esse convite, né, essa honra, e de fazer essa despedida desse corpo e depois de arrumar esse corpo, para vocês verem, assim, eu estou contando essa história para vocês verem o tanto que foi intenso, foi muito intenso, né? E depois um velório com música, imagina, gente, imagina, foi uma morte bem vivida, porque as pessoas chegavam, ela era muito conhecida, e as pessoas chegavam na casa dela, foi um grupo de teatro para se apresentar para ela, e de repente avisam, oh, ela morreu, está no velório, e o grupo de teatro vai para o velório, então era música, era teatro, era, sabe, na hora do enterro, a folia de reis, nós tínhamos, assim, por conta desse Arte da Ponte que ela tinha feito, as filhas dela tinham feito, né, esse trabalho, muito dos amigos, então a gente sabia diante de que a gente estava, né?
a gente sabia que o fim era inevitável, que já era irreversível. Então, a gente passou a viver cada instante, né, como o último instante. Então, foi muito bem vivido, né? Só que mesmo todo esse conhecimento que eu tinha sobre as perdas, sobre o luto, os processos, o que acontece, agora é isso, vai passar por isso, vai passar por aquilo, isso não impede de viver uma grande dor, né? E a dor e o sofrimento, foi aí que eu percebi que essa dor e esse sofrimento, ele é proporcional ao amor, né? Ao amor que tem por aquele que foi embora. Porque se é qualquer pessoa, assim, se é uma pessoa que você vê ou viu uma vez, não vai te marcar tanto. Mas as dores, né, os lutos, eles ficam marcados, são esses, né, que o vínculo é muito forte. Então, logo depois da morte, né, eu fui me dando conta que não era só a ausência dela, né, que ia acontecer em mim, mas quantas mortes cabem numa morte? Quantas mortes cabem? Porque não é só o outro que a gente perde. A gente perde um pouco de si, de quem eu era a partir do outro. Então, a minha grande dor, assim, que eu vivia e era muito consciente, era assim, aquela Maristela que se manifestava na presença dessa pessoa, morreu junto, né? Não existe mais, porque era só a partir dela. Acho que vocês devem saber um pouco isso, né? Vocês têm vários amigos, você sabe que com cada amigo individualmente, você age de uma maneira, é um assunto, se chega outra pessoa, é outro assunto, né? Então, lá eu me dei conta, assim, né, que era um mundo meu que estava indo embora. Então, mas quando o outro vai embora, a gente perde, né? Tem outras coisas, a gente perde o pai, a gente perde o amigo, perde o esposo, perde a esposa, o provedor, aquele que cortava a grama, ou aquele que cozinhava, né? Então, são muitas perdas dentro de uma perda. E nesse momento, logo após, assim, nos primeiras semanas, eu entrei assim num espaço sem contorno. Eu não tinha contorno. A sensação é que eu estava num espaço, eu estava me diluindo. Eu já nem sabia se aquilo era dor, né? E eu tinha uma sensação estranha de estar num limiar, assim, num portal, de que se eu virasse rápido, ou eu entrava ou eu tirava ela. Então, eu estava entre mundos. E muitas vezes a dor é tão forte que a gente fica entre mundos, né? E eu vivi muito tempo desse jeito, muito, muito, muito tempo. E chegou um momento assim que eu falei, eu preciso de ajuda. E uma amiga me falou assim, tem um centro espírita lá em Brasília que está recebendo mensagem, né, de pessoas que faleceram com pouco tempo. Gente, eu sou da terra de Chico Xavier, né? Eu não tive dúvida, eu peguei um ônibus e fui baixar em Brasília. E aí, chegando lá em Brasília, né, fui lá no centro, tal, aquela concentração, puxa, a gente vai conversar, eu vou ter notícias, né, e aquele desejo, né, da presença do outro, né? E aí, a hora que a pessoa começa a ler a mensagem, eu falei, não, nem a Sandra, ela não ia falar isso, não, gente. A hora que começou, né? Eu falei, não é. Aí já voltei para Uberaba numa tristeza, assim, sabe? E para mim estava muito difícil aceitar aquela morte. Eu não conseguia matar a Sandra. Para mim, ainda eu queria ela viva. Eu negava a morte dela, né? E aí eu lembro de um amigo muito querido, aí ele, um dia na rede lá em casa, eu contando essa experiência de Brasília, ele olha para mim e fala assim, Maristela, deixa eu te contar uma coisa.
Sandra, nunca mais. Ele tinha perdido o irmão com 20 anos de idade. Aí ele falou assim, eu aprendi isso, meu irmão me ensinou isso. Nunca mais você vai ver, nunca mais você vai ouvir a voz dela, nunca mais você vai tocar, nunca mais. Meu Deus, aquilo para mim, eu tomei consciência daquilo, eu aceitei aquela realidade naquele momento, assim, foi um choque, sabe? Foi um choque muito grande. Por quê? Porque, gente, quanto tempo tem que durar um luto? Quanto tempo dura um luto? Vocês sabem me dizer? Quem já teve algum luto aí, está em luto? Quanto tempo tem que durar um luto? Então, tem luto que é considerado normal e luto que é considerado complicado, né? Mas o que é isso? E o que é o tempo, né? Se a gente olhar para a sociedade, ela não suporta a tristeza. Ela não suporta que tenha alguém que não está vivendo plenamente, né, essa felicidade maluca, assim. Então, muitas pessoas não dão conta de estar diante da dor do outro. Então, ele quer tirar o outro da dor. Mas ainda você está sofrendo, mas já passou tanto tempo. Você tem que viver sua vida, você tem que fazer suas coisas, vida que segue. Gente, vida que segue é uma afronta, né? Vida que segue, né? A pessoa ainda enlutada, né? E ouvir às vezes assim, por que você está chorando? Não chora, faz mal para a pessoa que faleceu. Então, a sociedade, ela delimita o tempo do luto. Parece que tem um luto de 6 meses a 1 ano. Dentro desse tempo, você tem que acomodar isso e a vida, vambora, né? Mais que 1 ano já é considerado um luto mais complicado, né? E muitas vezes, até então, agora isso vai mudar, já era diagnosticado com depressão, aí já entra com medicação, porque tem também uma coisa, né, gente? Tem a lei da produção do mercado, né? As pessoas querem te botar lá no mercado para você produzir. Mas tem um outro luto, que é o luto que vale, que é o subjetivo. Né? Se tem um luto que é cronos, tem um luto que é kairos, né? Que é um luto que é subjetivo, que ele é interno. E esse não tem tempo para acabar. Não tem tempo para acabar e nem para começar. Eu acabei de viver, de passar por uma experiência de viver um luto do meu pai que faleceu há 5 anos atrás. Eu não tinha vivido o luto dele, parecia que estava tudo bem. Até eu me deparar, não está tudo bem. E foi quando, pela primeira vez, eu consegui chorar. Eu vivi um luto como se ele tivesse morrido hoje. Eu tive as mesmas dores, o mesmo sofrimento. Então, esse luto interno, né, é o luto de cada um. E, desculpa, peguei aqui. Então, esse é o luto, para cada um, né? É quem vivencia a dor, sabe, o tamanho do seu luto. E não é porque o luto é maior ou menor, que o amor é maior ou menor, né? A gente vai ver um pouquinho mais disso, né? Então, se até então eu estava com a minha vida suspensa, né? Eu tinha que processar esse luto. E como é que eu ia processar esse luto, gente? Porque era tanta dor, né? Então, eu sentia que em alguns momentos eu não queria mais sentir. Não, esqueci. Não quero mais pensar nisso, né? E ou eu tentava esconder minha dor, ou me via em depressão seguido de ansiedade. Eu tentava evitar lembranças. Não quero pensar, não quero pensar, não quero sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer, né? E teve, assim, um momento, assim, que eu danei a viajar, sabe? Eu achava, assim, parecia assim, um luto geográfico, assim, sabe? Porque eu danei a viajar, a dor era tão insuportável aqui que eu falava, não, se eu for para lá, não vai ser menos dor, a dor vai ser menor, e não era. Aonde eu ia, eu estava junto, né? Então, eu tentava encontrar alívio e não conseguia. Então, eu sentia, assim, que tinha ondas, né? Uma hora eu estou bem,
outra hora eu tô mal, uma hora eu tô bem, outra hora eu tô mal, um ioiô emocional. E isso é normal. Agora eu sei que isso é natural, né? Porque faz parte de um processo que ele é dual, ele vem em ondas. Às vezes você vai levando a sua vida e de repente vem uma avalanche, né? E te consome, assim, te tsunami, te engole. E daqui a pouco você sai novamente, né? Então, ou eu processava essa dor, ou eu ia adoecer. Eu não tinha muita saída, não, né? E isso foi uma consciência que eu tive, porque eu podia ficar mergulhada nesse lugar até hoje, né? Mas eu tive essa consciência. Então, eu precisei ajustar o mundo, eu precisei reajustar o mundo, né? Sem a presença, né? Como é que é esse mundo agora? Então, antes tinha um mundo que era desse jeito, nessa conformação. Esse mundo foi rompido, ele não existe mais, ele é irreversível, não tem para onde ir, não tem como voltar. Então, como dar um passo para um outro lugar? Então, embora fala-se, né, tem muito estudo, né, da Kubler-Ross, que fala das fases do luto, muito louvável, assim, porque a Elizabeth Kubler-Ross, ela trabalhou com pacientes terminais, então ela estabeleceu, assim, quase que um roteiro, mas eram para pessoas que estavam vivas e iam morrer, elas estavam se deparando com o fim. No caso, agora, nesse momento do luto, o fim do outro tinha chegado, e é o depois, né? Então, como que fazer, né, para viver isso, né? Não existe uma sequência estática para viver o luto, né? Ele é mais parecido, assim, é mais um trabalho, mais umas tarefas, é mais ir para a luta, né? Numa revisão de valores, de olhares, de reposicionamento, né? E então foi quando eu comecei a fazer esses caminhos, né? Enfrentar esses caminhos, esses desafios externos, né? Que eram construir habilidades, né? Para que eu pudesse suprir alguns papéis, né? Que ela cumpria na minha vida, né? E foi muito interessante isso, porque eu comecei a transformar o que era uma história nossa, comecei a colocar para a minha vida. Então, foi uma forma, assim, de honrá-la, né? E os desafios internos, né? De muito de mim que se perdeu, então como que eu vou restaurar, atualizar, né? Depois daquela morte, né? Então, eu precisava caminhar para um significado, né? Para aquela perda. Eu não queria esquecer. Isso que a Vânia falou no começo é muito importante, porque a sensação, assim, muitas vezes as falas é assim, não, esquece, já está morto, esquece, morreu, né? A vida é agora. Mas eu não queria esquecer. Esquecer era o mesmo que esquecer de mim, né? E eu não estava afim de esquecer, né? Toda a vivência, toda a experiência, toda a história que eu tinha vivido, né? Então, palavras como assim, seguir em frente, me desligar, superar, não fazia nenhum sentido. E eu ouvia isso tudo, né? Então, em honra à minha amizade a ela, né? Eu tinha que encontrar um lugar de descanso para aquela dor. Então, o passado não podia estar maior do que o meu presente, né? Então, eu tinha que atualizar em honra, né? Eu tinha que atualizar o meu presente, né? E continuar na vida, né? E como relocar o lugar dela para a minha vida. Foi engraçado, assim, né? Porque não se trata de deixar de sentir, né, de abandonar, deixar o Léo, né, mas de criar uma outra conexão, uma conexão mais duradoura, que agora é uma conexão que não depende de WhatsApp, não depende disso, mas é uma conexão interna, né? Então eu me permiti ficar diante da dor, eu me permiti sentir a dor, viver a dor, né? E nesses momentos foi quando, assim, olhando de frente para isso, e
encontrei um livro que ela deu de presente 1 ano antes para mim, Zorba, o grego, né? E eu comecei a ler, eu falei, nossa, isso aqui está descrevendo um pouco da nossa amizade, que era um amor, assim, né, entre os dois, mas era um amor de amizade mesmo. Então, eu fui me reconhecendo naquilo lá, e aquele livro foi me contando a história, a minha história. Então, eu fui criando narrativas a partir daquele livro. E isso eu fui tendo diálogos internos, né? Então, as lembranças me alimentavam. Até que eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho muito forte, assim, eu sonhei que ela vinha, ela entrava num carro, o pai dela, que já tinha morrido, estava de motorista, ela entra no banco de trás, ela se despede e eles vão embora. Aí eu falei, uau, né? Eu não acredito que a Sandra tenha vindo me dar esse recado, né? Porque eu acho que ela devia estar mais ocupada com a evolução dela. Se existe alguma coisa depois disso aqui, né? Eu acho que ela devia estar ocupada com isso. Mas para minha psique, aquilo me deu um conforto, sabe? Me deu uma acomodação. Assim, foi um. Hoje eu não tomo mais leite, não, mas, sabe, foi um leite quente, feito assim, sabe, assim, de aconchego. Então, é muito interessante, né? Porque isso, ela passou a fazer parte do meu cotidiano, então não tive que abandoná-la, ela fez parte. Mas isso não diminui, né, a dor, porque foi engraçado, assim, 2 meses atrás, eu lembrei do vídeo daquele sarau, né? Foi um sarau lindo. Eu falei, gente, cadê esse sarau? Fui procurar. E a hora que eu abri, gente, eu vivi tudo de novo. Eu chorei, eu urrei, eu deitei, sabe, assim. Então, veio como uma avalanche, assim, parecia que estava acontecendo naquele momento. Mas veio e foi. Então, eu não me debati, eu não bloqueei. Então, foi muito interessante, por isso que eu consigo falar essa história dela, porque foi muito forte para mim, foi muito forte para todas as pessoas que viveram isso, né? E se vocês estão aqui agora, né, se sentiram atraídos, né, atraídas por esse tema, vocês devem viver, ou viveram, estão vivendo um luto, né? No mundo do adulto, não tem como fugir. O mundo do adulto, ele é permeado de lutos, né? Uns ficam mais difíceis, assim, mas não gosto de palavra difícil, mais complicado, acho que é o nome certo, fica mais presente, né? A dor fica mais atuante, e outros você já consegue estabelecer outras relações, não de abandono, né? Mas de outras relações, né? Quantas perdas nós já vivemos e quantas ainda viveremos, né? Então, Vânia, eu queria compartilhar aqui um gráfico, será que é possível? Estão todas aí ainda, gente? Todo mundo bem? Assim. Vou Eu vou compartilhar, mandar se ele pra der gente aí. aqui. Você tem Ah, como já abri, compartilhar? já vi aqui, ó. Então, quando a gente fala em perda, né, em morte ou em luto, deixa eu tirar a tela aqui, senão... Como é que eu faço aqui? Espera aí, gente. Senão tampo aqui. Vocês estão vendo, né? Então, Então, a gente, assim, né, alguns momentos, né, então isso aqui, ó, a gente lida, assim, com o continente, né, imagina, né, a sua vida agora, né, agora não vou colocar agora, mas imagine uma vida em que você reconhece, assim, uma vida de bênçãos, né, então é um continente, né, eu estou bem, né, eu estou de posse da minha vida, da minha identidade, tem meu cachorro, né, tenho isso, tenho aquilo, está tudo certo. Gente, é uma benção. Eu estou vivendo o mundo das bênçãos. É um lugar de previsibilidade, né? É um lugar seguro, é um lugar confiável, né? É um mundo presumido, né? A gente tem uma falsa ideia aqui de controle,
e de ordem. Mas a vida, gente, a vida ela é dinâmica, né? De repente vem, né? A vida dá um corte, a vida dá um corte aqui, né? E não tem escolha, isso acontece, né? Algo drástico acontece, e aí esse mundo, que era um mundo de ordem, ele entra em falência, né? Então, o que era ordenado e sequencial, né? Ele não é mais. Eu perdi totalmente o controle, então é o mundo do medo, do sem forma, do desmanchar, sem controle, interrupção, né? Do vazio, sem referência. Eu posso ficar muito tempo nesse lugar aqui, né? Porque eu posso também negar, né, a perda. Eu posso ficar na negação dessa perda. Isso pode ter um custo emocional e físico, às vezes, né? E aqui é a proposta do nosso trabalho, sabe? A proposta desse trabalho, assim, que eu conversei com a Vânia, é da gente trazer, né, trazer essa dor para sentar, né? Trazer essa dor que é dilacerante, essa dor que machuca, né? Ou que está aí, eu só tenho vontade de falar nela, né? E de repente eu não encontro mais espaço, né? Então é de visibilizar essa dor. Deixa eu pegar um brinquedinho aqui, né? De visibilizar essa dor, de validar essa dor, né? De se apropriar do seu luto, né? Então, de fazer, né, os caminhos de um mundo que era conhecido para um mundo que eu ainda não sei onde é, passando por essa dor, olhando para ela, elaborando, revisando valores, né? Com novos padrões de ação, integrando o que foi perdido na minha vida, me reinventando, me atualizando, sem deixar ninguém para trás. Então, eu vou nesse movimento de vai e volta, vai e volta. Então, às vezes acontece, né? Aquela dor vem forte e depois acalma. É natural, é normal, tá tudo certo. Então, eu vou aqui, ó, meio que me costurando, me refazendo, me atualizando. Então, aí, esse aqui é um pouquinho do nosso trabalho, que a gente cria uma rede de apoio, onde a gente pode olhar para a sua dor, validar a sua dor, fazer com que você se aproprie do seu luto, né? E ensinar você a falar sobre o seu luto para as pessoas que ainda não entendem, né? Que você ainda vive esse luto, né? Então, a ideia do trabalho é essa, fazer esse movimento aqui, né? E lógico, né? A gente começa de um tamanho, no meio da dor a gente se sente menorzinha e aqui a gente sai maior. Agora, tem uma imagem que eu gosto muito, eu não sei quem inventou isso, mas eu achei genial. Dentro do imaginário, né, quando a gente está vivendo um luto, uma perda recente ou não, né, a ideia é que esse aqui é o luto, tá? Esse pretinho aqui é o luto. E aí, a ideia é que o luto, a dor do luto vai diminuindo com o tempo, né? Então, o tempo vai passando, a dor vai diminuindo, diminuindo, até sumir, desaparecer. Mas se desaparecer, desapareceu também o amor, né? Mas a realidade, olha que genial, o luto, ele não diminui, mas a gente cresce para sustentar ele, a gente se fortalece. Então, a ideia é essa. Então, a ideia você se apropriar do seu luto, é você saber, né, que o jeito que você vive o seu luto é o jeito mais certo que existe. E eu vou trazer aqui o Zorba, que eu adoro o Zorba, né, que ele traz assim, né, uma vez, quando pequeno, Dimitrak morreu na Calcídia, eu me levantei e dancei. Os parentes e amigos, ao me virem dançar assim diante do corpo, se precipitaram sobre mim para me fazer parar. Zorba, ficou louco? Eles gritavam. Mas eu,
Se eu não dançasse naquele momento, aí sim eu ficaria louco de dor, porque ele era meu primeiro filho e tinha 3 anos, e eu não podia suportar a sua perda. Então, essa é a proposta do trabalho, né? É isso aí, Júlia. Então, a proposta é essa, a gente pensou, né? Até anotei aqui, deixa eu ver onde que eu anotei. A gente pensou, né, Vânia? Então, para esse projeto, né, e por falar em saudade, isso veio assim, né? Eu estava cantarolando, eu falei, gente, que lindo isso, né? Foi lindo começar hoje esse Zoom ouvindo essa música, né? Então, porque esses momentos eu me sinto, e não sei se vocês se identificam, não sei se vocês se identificaram com algum momento, né, do que eu passei, porque ele é particular, né, mas pode ser também a dor de outros, né? Então, eu me senti assim num deserto, como numa travessia, né? Então, para quê, né? Um propósito, assim, uma proposta de um trabalho, desse um encontro, né? De aconselhamento ao luto. Então, para o quê? É um convite, assim, para quem se interessar atravessar, né? Seu deserto pessoal. Que o deserto, ele é solitário, ele é árido, né? Então, a gente pensou em imersão de 3 horas e meia, num primeiro momento, numa sexta-feira, a gente já marcou, né, Vânia? É dia 3 de junho, né? E vocês sabendo, assim, eu não tenho formação em psicologia, eu não sou psicóloga, como eu tenho pedagogia, eu tenho educação física, eu tenho formação do método Bertazzo, eu tenho formação de 360 horas de aconselhamento ao luto, tenho arte terapia, tenho um tanto de formação aí que eu nem gosto de falar muito, mas a minha formação principal são as danças circulares, né? Mas sabendo, assim, que vai ter uma psicóloga, ela é doutora pela UFRJ, que ela vai fazer acompanhamento, né? Então, é um lugar, assim, para a gente sentar, dialogar, viver isso, criar uma rede de apoio, né? Poder expressar, falar, dançar, chorar, o que for, rir. É essa a proposta. Olha, você foi Cronos direitinho, né? Cronos, Bom, né? falou que Mineirinha ia falar 3 horas seguidas, falou bonitinho. Bom, eu acho que a gente podia deixar aqui com as pessoas. Primeiro vai ficar, acho que vai ficar gravado, deixar seu telefone. O Tá. que eu fiz é oferecer minha casa, se quisesse uma sexta-tarde, a gente traria um lanche para partilhar. A Maristela falou que a questão da grana seria assim, uma proposta, não é, Maristela, de cento e Ah, cinquenta sim. reais, mas se alguém tivesse qualquer problema financeiro, não deixasse de vir de jeito nenhum. Ela vai deixar uma caixinha ali. A única coisa, eu acho que era você podia ficar com o telefone das pessoas interessadas. Adoraria fazer isso com mais alguém, né? Porque eu sei que é um trabalho que é uma oportunidade, né? De reforçar assim, uma rede de cuidado entre, né? É uma rede de cuidado. E quando a gente pega alguém que viveu algo parecido, é bom de conversar, né? Eu vejo assim, Lúcia viveu alguma É, coisa parecida comigo, eu gosto às vezes de falar com ela, assim, parece que a pessoa pode falar pouquinho, o outro já entendeu assim, tipo, né, uma vírgula é uma frase inteira, então acho que vai ser muito gostoso. Eu pensei numa sexta-tarde, assim, com quase um mês de antecedência, né, para quem tiver cliente poder, sei lá, se quiser estar junto. Bom, eu quero, né? Então pode ser que em casa de tarde, e aí a gente. É isso. Então, se você depois puder, digita você aí seu número de contato para deixar o zap, né, para as pessoas. Aí tá. você vai abrindo de repente um grupo de zap só para isso, né? Ninguém aguenta mais grupo de zap, né, meu pai? Então é isso. Você quer saber uma palavra de alguém? Porque eu não sei se você está vendo, não está vendo. Eu estou vendo a Agora eu tô Camila. vendo. Ah, que Agora eu tô bom, né? vendo. Deve ser esquisito. Eu tô lendo aqui as apresentações.
né? Tô vendo aqui. O que a Vânia falou é muito sério, assim, porque a questão financeira nunca pode ser impedimento para um trabalho. E eu tenho isso em mim porque eu já recebi muitos presentes na vida. E foram presentes, assim, que fizeram toda a diferença na minha vida, né? Então, assim, tem o valor, ele tem um valor, mas é dentro do que é possível também para quem queira participar, tá? E eu gostaria de, antes de fechar, assim, né, só um segundinho aqui, se vocês me permitem, eu estava lendo aqui, né, estou vendo as apresentações aqui. Essa apresentação, gente, é muito interessante, assim, que eu queria, assim, uma vivência, né, que trouxesse, assim, é uma chegada, assim, né? Então, chegar com um tempo que vocês não sabem, né, não sabiam com antecedência, né, para vocês se expressarem, assim, né, expressando o que você considera importante, né? E eu vejo que algumas pessoas não conseguiram terminar a frase, outras escreveram um mundão de coisa, né? Então, o tempo ele foi insuficiente para alguns, foi muito para poucos, foi justo para alguns, né? E isso é muito como a vida é, né? É assim que a gente está na vida, né? A gente não sabe o tempo que a gente tem, né, para viver e para partilhar, né, da presença dos nossos seres amados, né? Então, tem que lidar constantemente com essa irreversibilidade, essa imprevisibilidade dos eventos, né? Então, a gente tem controle sobre poucas coisas na vida, né? E é isso que faz da vida uma bênção, né? Então, a gente só reconhece bênção quando a gente está no momento presente. E, às vezes, esses momentos difíceis que a gente passa nos deu de presente essa possibilidade, o presente, né? Então, eu sinto assim, a morte traz esse aprendizado, né? O que verdadeiramente importa, né? O que verdadeiramente importa. E é com essas palavras assim que eu quero encerrar esse encontro. Se alguém sentir muita necessidade de falar, temos tempo, Vânia? Você que manda. Se alguém quiser, assim, um depoimento breve. Eu não mando não, mas eu acho que a gente podia dar uma palavra ou uma frase para quem quisesse, né? Tá, Porque não tem como ouvir isso e não ficar mobilizado. Eu saio assim, lógico, me deu uma tristezinha, mas aquela coisa gostosa, vontade de chegar dia 3 e estar junto com um grupo de mulheres aí, de pessoas, tá bom? tá. A minha palavra é identificação. Você pode repetir? Tá tão baixinho aqui para mim. A minha palavra é identificação. Identificação. Obrigada. Alguém mais, gente, fica com vontade de abrir o microfone e deixar uma palavra, uma frase? Nossa, a minha palavra é gratidão, porque hoje eu perdi uma amiga, né? Então, para mim, fez todo sentido. Muito obrigada. Obrigada. Também queria agradecer esse momento aqui para mim, né, um pouco de reconexão, como eu coloquei ele no chat, eu acho que a maioria me conhece, e, né, vai fazer 2 anos que eu perdi meu pai, e quando eu falo assim de reconexão, porque de fato, né, a morte coloca muito a gente no aqui, no agora, naquilo que realmente importa, e aí a nossa vida, né, vai indo, vai levando, e quando vê a gente vai
perdendo esse sagrado, né? Então, eu acho que esses momentos aqui, onde está todo mundo com essa mesma intenção, eu acho que devolve um pouco desse propósito. Então, obrigada, Maristela. Obrigada, Júlia. Eu também queria agradecer e dizer que é impressionante como a gente tem o que compartilhar, né? A dor aproxima tantos sentimentos, a dor e o amor, né? Mas no caso, a dor, né? A gente fica tão parecido, né? No sentido de que a experiência humana é muito humana, né? Portanto, a gente tem muito que compartilhar. Eu estou a fim de estar com vocês, sim. Obrigada. Como é que eu faço para aparecer? Você está aparecendo, Graça, a gente está te escutando. Estou aparecendo? Tá. É que eu não sou muito boa nessa questão da tecnologia, mas o que eu queria dizer é assim, agradecer muito a Maristela e também muita identificação ao longo do que ela falou. Foram alguns insights assim, que eu tive muito semelhantes, tipo o que ela falou, né? A dor é muito grande porque o amor valeu a pena. E é tão paradoxal porque a gente queria que a dor fosse menor. Mas não dá para ser. Eu também queria agradecer a Maristela, gostei muito, muito mesmo da abordagem. E o que ficou mais forte é que você faz vários livros. Isso foi muito importante para mim e importa resgatar vários outros, de várias outras perdas. Né? Bom, obrigada pelo convite. Tá bacana, gente. A gente fica bem de fechar agora. Bom, agradecer então a Maristela, né? A Leonora que segurou aí um pouquinho com a gente e a todo mundo que veio, super obrigada. Pedir desculpa, Vânia, desculpa pra te interromper, só pedir desculpa ao atraso e depois eu vou rever para poder sentir o que tá, porque eu cheguei, estava na missão vó, tá bom? Desculpa. Nada. Prazer ter você aqui. Tomara que você tenha como rever, que eu acho que você vai gostar, Lenita. Tá. Bom, então é isso. Agradecer a todo mundo que conseguiu chegar, né? Tá aqui. E aí até dia 3, né? Na hora que a gente fique aqui juntas. Desculpa, é dia 3 ou dia 13? Eu não estou entendendo. 3 de junho é a primeira sexta-feira. Ah, 3. 3. Ah, eu não vou estar aí. Ah, porque alguém tinha colocado dia 13. Eu não vou estar aí dia 3. Eu vou estar viajando, que pena, mas... Não, mas isso aí a gente fez uma data que, né, tem conversa, não tem, Maristela? Tem, total. Ah, no grupo a gente pode... Isso, pode ser uma sexta antes ou uma depois. Isso Pode. a gente tentou ter eu só uma não data posso para dar depois do saída. dia 20, tá? Só não posso depois do dia 20. Ah, dia 10 eu posso, se for legal. Tá. A gente vê depois a possibilidade 10, tá? Tá, bom. eu quero agradecer o tempo de vocês, a escuta, né? Porque um trabalho de aconselhamento é isso, é um pouquinho o que vocês fizeram comigo, né? É essa escuta atenta, é essa presença, é isso, tá? Eu peço, assim, eu quero agradecer muito vocês e eu gostaria de fechar com um gesto, né? Do Daniel Munduruku, do povo Munduruku, lá do Pará, um grande mestre que eu tive na minha vida, que eu acho que faz sentido para esse momento aqui, né? Ele trouxe um gesto onde
é uma conexão com o invisível, com aquilo que não está mais aqui, agora, nesse mundo, ou que está tão presente, né? Que não está e está, né? Pelo menos no mundo de cada um, assim, né? Essa energia, essa força. Então, vocês topam? Nós vamos fazer 3 vezes. Eu vou ensaiar aqui com vocês, tá? É para fazer de pé, mas eu não tenho espaço aqui para fazer de pé. A gente vai fazer sentado mesmo, né? Então, o gesto é isso aqui. Depois eu faço bem bonitinho, tá? Agora é só o gesto. A gente vai com a mão esquerda, essa é a minha mão esquerda. Eu vou até o chão. Eu pego até onde der. É simbólico. Eu pego a energia da terra e eu trago para o meu coração. Eu vou com a mão direita, eu pego a energia e eu trago para o meu coração. E aqui no meu coração, essa energia, eu compartilho com vocês, tá? E eu recebo de vocês, e eu trago de volta para o meu coração. E daqui, né, é a coisa da flecha, né? É uma flecha de luz que se transforma em flores e que você vai endereçar a quem você quiser nesse momento. Essa energia que você está vivendo agora, essa emoção, esse sentimento, né, a gratidão e tudo isso que vocês falaram, tá bem? Tudo bem? Então, vamos lá, postura, a gente vai fazer 3 vezes, cada um no seu tempo, tá? Então, postura, pés bem colocados, inspira, a coluna reta, uma coluna reta que tem sustentação para aguentar esse corpo, essa estrutura, para dar conta desse emocional, né? Inspira, faz contato com o seu coração. Inspira e expira. E a gente vai com a esquerda, pega energia, traz para o coração, vai com a direita, traz para o coração, compartilha no grupo, recebe do grupo, traz para o seu coração e joga para o universo. E de novo, vai. Pensa, senta, não pense, sinta, né? Traga um sentimento que você queira compartilhar. Compartilha aqui com esse grupo. Receba desse grupo. Coloque no seu coração e compartilha com o universo. E a última vez, vai com a esquerda, vem com a direita. Compartilha com o grupo. Recebe do grupo. Traz para si e joga para o universo. Nós não estamos sós. Gente, obrigada, muito obrigada. Um abraço para vocês todos. Um abraço. Até mais. Obrigada pela presença.